Agora a gente vai ver um algoritmo bem interessante, diferente dos anteriores para fazer o casamento de padrões. É o algoritmo de Boyer-Moore, criado por Robert Boyer e Strother Moore, né, dois outros pesquisadores dessa área, também lá no fim da década de 70. Você está vendo, essa época ali da década de 70 era uma época em que essa pesquisa estava muito intensa, né? A gente ainda não tinha interfaces gráficas, a gente trabalhava muito com algoritmos clássicos, né? Muitos livros interessantes sobre algoritmos foram escritos nessa época. Mas o que muda aqui? Quando eu comparo ali nas outras técnicas o padrão com o texto, eu estou testando a primeira letra do padrão, depois a segunda, depois a terceira, depois a quarta, depois a quinta. No Boyer-Moore eu faço ao contrário, eu pego a última letra do padrão, depois a penúltima, depois a antepenúltima e vou voltando até chegar ao início. Não significa que o texto começará do fim para o início. No texto, eu comparo do primeiro caráter para o último da mesma forma. Mas quando eu posicionar o padrão com o texto para uma comparação, eu não vou comparar o caráter inicial do padrão com o caráter inicial do texto. Eu vou pegar aqui no finzinho do padrão e comparar os dois últimos caracteres. Se não der certo, eu avanço o padrão, vou avançando o padrão, mas sempre na comparação de caracteres, comparando do fim do padrão para o início. Tá ok? É uma mudança sutil, mas que me permite perceber que se aquele último caráter está diferente, então eu já posso pular tudo, né? Eu não preciso ficar testando os caracteres intermediários. Se o último caráter já deu uma diferença muito grande, eu já salto todos aqueles caracteres e poupo o teste de vários caracteres do texto. Só que eu preciso achar um jeito matemático de fazer isso e nós vamos ver essa forma aqui no padrão. Então existem duas técnicas, dois cálculos que o Boyer-Moore sugeriram para a gente fazer esses testes. Eu vou sempre usar os dois cálculos, eu sempre preciso fazer os dois cálculos e vou adotar aquele que me permita o maior deslocamento. Porque não adianta eu adotar um menor, porque o maior já é um bloqueio, ele já diz que não tem chance do padrão ser encontrado naquele espaço. Então eu faço os dois cálculos, eles são totalmente independentes. A cada posicionamento do padrão para comparação eu vou fazer os dois cálculos e cada um deles vai me dar um deslocamento, eu vou pegar o maior desses deslocamentos para ir pulando mais posições na tentativa de encontrar o padrão. O primeiro deslocamento é chamado deslocamento por caráter ruim, que tenta buscar a diferença entre os caracteres do padrão e do texto, ou seja, ele vai trabalhar em cima da falha na comparação. Por isso que chama do caráter ruim, o caráter que não foi encontrado. E a segunda técnica é chamada de deslocamento por sufixo bom. Como a gente compara do fim do padrão para o início, então eu estou mais preocupado com os sufixos do que com o prefixo. E o que ele chama de sufixo bom é o sufixo que teve a comparação bem sucedida, em que os caracteres eram iguais. Vamos supor ali que os dois caracteres finais do padrão apareceram no texto, então esses dois caracteres são o que eu chamo de sufixo bom. Nós vamos ver agora como fazer os dois cálculos, né? E eu lembrando sempre que o deslocamento efetivo, o deslocamento que eu realmente farei, será o maior entre esses dois. Vamos ver o primeiro deles. Deslocamento caráter ruim. Então, eu vou pegar um caráter do texto, um caráter que aqui eu estou chamando de T, e testar no padrão. Vou ver se é o mesmo caráter do padrão. Se não for, esse caráter do texto, que não foi encontrado no padrão, que aqui eu chamei de T, vai ser testado em outra posição do padrão. Se esse caráter não aparecer em outra posição do padrão, eu posso pular esse caráter, porque se ele não aparece mais no padrão, não adianta eu fazer nenhum outro teste em que ele esteja envolvido. Porém, pode ser que ele apareça no padrão em outra posição, então eu vou tentar puxar o padrão para frente para encaixar esse caráter com o seu correspondente no padrão, né? Vamos ver isso aqui num exemplo que fica mais compreensível. Então vamos lá. Existem vários casos possíveis nessa comparação. Vamos lá. O primeiro é esse aqui, olha. Veja. Eu tenho no texto, meu texto é a aranha, e o padrão que eu estou procurando é a aranha. Estou comparando na posição 0 do texto, posição 0 do padrão. Só que ao invés de comparar esse A com A, eu vou comparar do fim para o início, ok? Então eu estou comparando o N do texto com o A do padrão. São diferentes. Como eles são diferentes, quem é o caráter ruim aqui para mim? É no
texto. Então, o caráter ruim para mim é no texto, é o N, ok? Você vai ver que no sufixo bom é o contrário. A gente usa o sufixo bom no padrão. Mas o caráter ruim é no texto. Então tá lá, o N é ruim. E aí eu pergunto, esse N aparece para trás em alguma outra posição? Sim, aparece aqui, olha, no padrão. Então o que eu preciso fazer para validar o reconhecimento desse N? Puxar esse padrão 2 posições para frente para o N ficar alinhado com o N, não é? Então o meu próximo teste seria aqui, olha, N alinhado com N, meu próximo teste seria na posição 2, ok? Nesse caso, veja, minha próxima comparação seria desse A com esse A, né? Eu volto a comparar do fim do padrão para o início, tá bom? Então, esse N só foi usado para determinar o deslocamento do padrão, que foi de tamanho 2, porque ele aparecia 2 posições para trás. E a gente vai ver como calcular isso matematicamente daqui a pouco. Mas existe um segundo caso. O segundo caso é quando o caráter ruim, que nesse meu exemplo aqui é U, veja, estou comparando o padrão aranha no texto, estou buscando o padrão aranha no texto, a água pinga. Então, na posição 0, começo a comparar da direita para a esquerda, A com A, comparação bem sucedida, nesse caso aqui, até esse seria o que eu chamaria de sufixo bom, nós já vamos ver. Mas ao comparar o U com o H, eles são diferentes. E o caráter ruim aqui para mim é o U. E aí há uma pergunta, esse U aparece para trás do padrão em alguma outra posição? Não. Então não há nenhuma lógica em eu fazer qualquer comparação com o padrão envolvendo esse U. Se ele não aparece para trás, eu posso pular tudo, porque esse U não faz parte de qualquer comparação bem-sucedida. Então o deslocamento do meu padrão vai ser o suficiente para pular o U. Eu vou pular 1, 2, 3, 4, 5 posições para frente, né? Aqui marcando a diferença entre eles, e o meu padrão vai aparecer lá na frente, depois do U. Posso fazer a comparação a partir de agora, A com G, da direita para a esquerda, tá ok? Então, se o caráter não aparecer no padrão, eu pulo tudo, todo o caráter para fazer a nova comparação. Então eu tenho 2 casos, ele pode aparecer para trás e eu preciso alinhá-los, ou ele pode não aparecer e eu pulo tudo. Como é que nós vamos fazer esse cálculo? Não é muito complicado. Veja, nós vamos pegar aqui o nosso padrão. Meu padrão é aranha. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a posição mais à direita de cada símbolo e colocar numa tabela hash. E sempre que eu for fazer a comparação, eu vou buscar se esse caráter existe nessa tabela hash. Veja, na medida em que eu insiro a posição mais à direita de cada caráter na tabela hash, eu estou inserindo todos os caracteres do padrão na tabela hash. Se eu fizer uma busca nessa tabela hash por um símbolo que não exista nela, é porque esse símbolo não existe no padrão, seria aquele caso 2. Mas se o símbolo existir na tabela hash, ele vai me dar aqui em qual posição que é. Com alguns pontos de atenção. Veja, esse A, ele é sufixo. Se uma letra falhou na comparação com o A, na verdade, se é um outro A que falha nessa comparação e eu tentar alinhar o A de cima com o A de baixo, eu não vou sair do lugar, na verdade nem geraria a falha, porque seria A com A. Então, esse primeiro símbolo mais à direita, né, então o último símbolo, não entra no meu cálculo. Aí eu começo a inserir daqui para lá. H existe na tabela hash? Ainda não. Então eu ponho na posição 4. O N existe na tabela hash? Ainda não. Então eu ponho na posição 3. O A existe na tabela hash? Veja, essa foi a primeira vez que eu encontrei o A, porque aquele cara lá não considerei. Ainda não, então eu insiro na posição 2. O R já existe na tabela hash? Ainda não, ponho na posição 1. Vou até acabar o padrão. A existe na tabela hash? Existe. E como eu estou caminhando da direita para a esquerda, eu não vou inserir um novo valor, porque a posição mais à direita já está lá na posição 2. Ok? Então, de novo, eu preciso criar uma tabela hash com
cada símbolo e a sua posição mais à direita, excetuando o caráter na posição 5, tá? Mesmo que ele seja a única ocorrência desse caráter no padrão, ele não entra. Então eu coloquei lá e se eu encontrar repetições de letras, eu não insiro novamente, eu mantenho o maior valor que foi encontrado. Qualquer outro... E aí, esses valores eu vou usar no meu algoritmo. Qualquer outro símbolo que não apareça na tabela hash vai receber o valor -1. E aí, como é que funcionaria o cálculo? Né? Deixa eu voltar aqui algumas posições. Vamos supor que eu tivesse exatamente esse cenário de falha. Veja, o U não aparece na tabela hash, então ele tem valor -1. E eu vou fazer uma conta simples, eu vou subtrair, veja, eu vou subtrair a posição do padrão em que houve a falha, 0, 1, 2, 3, 4. Então a falha no padrão ocorreu na sua posição 4. Vou subtrair do 4 o valor da letra que eu busquei na tabela hash. O U é -1. 4 menos 1 dá, 4 menos -1. 4 mais 1 me dá 5. Então o meu deslocamento aqui foi de tamanho 5. Vamos voltar um pouquinho mais naquele outro teste, esse. O N, lá na minha tabela hash, tinha valor 0, 1, 2, 3, valor 3, né? Então tá, o N falhou no casamento aqui, o N é o caráter ruim, ele tem valor 3. A falha ocorreu na posição 0, 1, 2, 3, 4, 5 do padrão. Lá na posição 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5 foi a posição onde ocorreu a falha no padrão, menos o valor de N, que é 3, 5 menos 3 dá 2. Então o meu deslocamento foi 2. Simples, né? Nós vamos voltar a isso daqui a pouco, mas o interessante é só você ver que tem uma continha matemática muito simples. O meu desafio aqui é apenas montar essa tabela hash, que não, na verdade não é desafio nenhum, né? Eu passo pelo padrão da direita para a esquerda, vou inserindo as ocorrências mais à direita naquela tabelinha hash, que toda linguagem de programação te oferece uma tabelinha hash, e na hora de buscar, se eu não encontrar um valor na tabela hash, eu assumo -1. Próxima aula nós vamos ver, próximo vídeo, a segunda forma de cálculo, que é do sufixo bom. Te aguardo lá.